Eba! Canal Tricolaço aqui, gente. Tudo bem aí? Maravilha. Hoje é dia de resenha da semana, pra gente falar dos assuntos variados aí, mas eu vou ficar só no futebol. Esses dias eu tô falando um pouco de diretoria, até porque tem pouco assunto de lá, né? E a gente já conhece algumas outras coisas, é meio que ficar repetitivo. A diretoria do São Paulo, essa diretoria que é a pior da história, merece um capítulo à parte ainda, para a gente falar. E tem, quando o time está bem, assim como está agora nesse começo do Crespo, normalmente a diretoria fica mesmo meio esquecida, mas também porque não se produz tanta notícia lá dentro, né? A última foi aquela de um valor de déficit que surgiu, mas que já informaram que será compensado por um outro valor que gerará um superávit. Pequeno, é verdade, em relação ao que São Paulo tem devido nos últimos anos, mas um superávit. Então, vamos esperar esse capítulo terminar lá mais para o fim do ano, para a gente abordar as papagaiadas todas que essa turminha faz. Enquanto isso, curtir um pouco a bola rolando, né? Que é o que tem dado certo. Futebol que tem funcionado agora sob o comando do Crespo. Hernan Crespo de volta. Bom, a hora das Copas, né? Na realidade, por enquanto, a hora da Copa do Brasil, mas as coisas serão um tanto emendadas, porque a rodada da Copa do Brasil começa nessa semana. Na semana que vem, os jogos da volta. Na semana subsequente, os jogos da ida das oitavas de final da Libertadores. E na outra, os jogos de volta. Então, nós temos aí uma sequência de 4 semanas seguidas com as Copas. O São Paulo tem o Atlético Paranaense. Quinta-feira agora, 7h30 no Morumbis. Quarta-feira da semana que vem, 7h30 na Arena. Ainda é Liga Arena lá, o estádio? Será que é? Aí no dia 12, o São Paulo tem o Nacional de Medellín pela frente, em Medellín, na Colômbia. E no dia 19, 9h30 da noite, o Nacional de Medellín no Morumbis. Então, uma sequência aí. E aí a pergunta, chegou a hora de a gente responder aquela pergunta feita há algumas semanas, né? Na situação atual do São Paulo, tendo que brigar para se consolidar no Brasileiro, vamos às Copas com tudo ou não? É importante fazer algumas considerações. Você vai olhar a tabela do Campeonato Brasileiro agora e vai ver o São Paulo em oitavo lugar, com 22 pontos ganhos. Saído do inferno, depois de 3 vitórias seguidas, sob o comando do Hernan Crespo, quando ele assume o time está na 14ª posição, cai para 16º depois que perde para o Flamengo, não chega a entrar na zona do rebaixamento em nenhum momento, e aí empata com o Red Bull Bragantino, permanece na última posição antes da zona do rebaixamento, e aí ganha do Corinthians, ganha do Juventude, ganha do Fluminense e chega onde chegou. Porém, é bom observar que o São Paulo ainda tem jogos, na verdade o São Paulo tem jogos completos, né? Rodadas completas, 17, contra times que estão atrás de si com menos jogos. Um deles, o próprio Fluminense, que perdeu ontem para o São Paulo. O Fluminense tem menos jogos. O Atlético Mineiro tem menos jogos. Quem mais tem menos jogos aí? Acho que o Mirassol tem menos jogos. Então, o Internacional tem menos jogos. Então, a virtual posição de São Paulo hoje está entre 12º e 14º lugar. Porque basta a tabela andar para que esses times, em caso de vitória, passem o São Paulo de novo. Então, o São Paulo não está totalmente salvo ainda. E o Crespo disse na sua primeira entrevista que era preciso entender que naquele momento, dia da derrota para o Flamengo, a Copa do Brasil e a Copa Libertadores eram sonhos. Não era uma realidade. E que o foco era total no Campeonato Brasileiro. Ele disse assim. Então imagina-se que na conversa com a diretoria as coisas devem ter sido colocadas nestes termos. E se foram colocadas nestes termos, abre-se aí uma possibilidade de você não dar às Copas
a importância que deve ser dada ao brasileiro. Então vamos por partes. Primeiro, Copa do Brasil. Penso que a Copa do Brasil, torneio que São Paulo ganhou há quase 2 anos, no caso de uma luta contra uma situação ruim no brasileiro, pode ser deixado de lado. O São Paulo vai chegar e vai entregar o jogo? Não, nem pode. Atitude antidesportiva, não pode. O que o São Paulo provavelmente fará, e o Crespo ontem deu dicas de que realmente pode fazer isso, é não jogar a partida com os jogadores que têm jogado sempre. É aproveitar essa partida para descansar a maior parte deste time que jogou essas 5 partidas do brasileiro ganhando 3, para que eles tenham foco no brasileiro. E aí, se a Copa do Brasil continuar muito bem, e se não continuar, tá tudo bem também. Para isso, nesse primeiro jogo, São Paulo deve mesmo ir com um time mexido. Não dá para dizer um time 100% reserva, até porque o São Paulo não tem. O São Paulo não tem jogador para fazer um time 100% reserva. Não tem jogador inteiro para isso. Fatalmente, alguém do elenco titular vai jogar. Mas eu montaria essa equipe aí com o Jandrei no gol. Tem que ver se o Mike tá realmente inteiro agora, se dá para voltar. Acho que a defesa é um problema e acho que teremos que encarar de repente uma mudança de modelo de jogo. E eu não gosto disso, eu já vou explicar. O São Paulo tem 4 zagueiros. 4. Arboleda, Ferrarese, Alan Franco e Sabino. E tem jogado com 3. Ou seja, tem desgastado 3 dos 4. Aí, para poupar, talvez o ideal seja você jogar com 2. Então você vai escolher aqueles que estariam teoricamente mais inteiros. Quem joga mais é Arboleda e Alan Franco, então possivelmente mais inteiros ou menos desgastados devem estar Ferrarese e Sabino. Além de esses dois juntos não serem absolutamente confiáveis, tem uma questão. Se o São Paulo escalar 2 zagueiros, muda a forma de jogar. E se mudar a forma de jogar e o Crespo eventualmente gostar, olha que loucura, ele talvez vá utilizar isso no brasileiro. E eu acho que o que está ajudando a dar certo o brasileiro é exatamente o esquema com 3 zagueiros. Ele não vai destruir, mas ele vai ficar com isso na manga. E talvez precise, se alguém se contundir. De modo que eu acho que o time vai ter dificuldade para render, inclusive. Né? Porque eu acho que tudo bem você sair para o Atlético Paranaense, mas não precisa ser humilhado. Aí é preciso ver como é que está o Patrick para assumir a lateral esquerda. E aí no meio não tem muito o que fazer também. Tem Negruti disponível, Pablo Maia. Você pode juntar Pablo Maia com o Alisson e o próprio Negruti nessa montagem de 3 jogadores de contenção e de exploração. Esse jeito de jogar com esses volantes aí. E aí você pode ter 2 alas, de fato, com o Mike. É que o Patrick não faz ala, né? Mas vamos lá, então 2 laterais de fato, né? Mike e Patrick, 3 no meio. E aí, se são 3 no meio, evidentemente são 3 no ataque. Pode ter Lucas Ferreira, pode ter Ferreira, o próprio André Silva no meio, aí talvez um Dineno, talvez o Tapia o jogo todo. E aí o São Paulo vai pro jogo. E aí você não vai entregar pro Atlético Paranaense, mas você vai pro jogo. Se ganhar, ótimo, você faz um resultado, vai jogar em Curitiba na outra semana. E aí lá, evidentemente, você vai jogar para administrar. Se passar, passou. Você não pode xingar a Copa do Brasil, né? Você não pode amaldiçoar o campeonato. Você passou com o time reserva, segue a vida. Aí vem uma preocupação minha depois. Aí nós temos Brasileiro com Internacional no domingo agora, 8h30 da noite. Vitória na última rodada do turno no Morumbi, 6h30 da tarde do domingo, dia 9. E aí nós temos a seguinte situação. Copa Libertadores da América em Medellín. Aí eu penso diferente. Aí eu acho que São Paulo não pode abrir mão. E explico por quê.
A campanha do São Paulo é de segundo melhor colocado geral de toda a competição. Terminou a primeira fase invicto. Vai jogar esse cartel fora? O que eu faria? Mais 2 jogos no Brasileiro. Se vencer os dois, São Paulo vai para 25, 28 pontos. Ressalte-se que eu não acho que São Paulo vai efetivamente conseguir vencer os dois. O do Inter é um jogo muito difícil. Mas vamos considerar. Nessas condições, porque acho que aí o São Paulo vai conseguir abrir uma margem, uma distância de segurança para a zona de rebaixamento, com 27 pontos. Eu acho que dá para não abrir mão da Libertadores da América. E aí vai com força total para Medellín, para enfrentar o Nacional de Medellín. Só que aí você tem brasileiro de novo no fim de semana, é o Sport na Ilha do Retiro. São Paulo não ganhou do Sport no primeiro turno, deveria ter ganhado. Se quiser fazer uma campanha dentro do Campeonato Brasileiro, seja convincente do ponto de vista de classificação final, você tem que vencer o Sport lá. E aí talvez você vai ter sobrecarga de jogadores jogando na quarta em Medellín, no sábado em Recife e na quarta no Morumbi contra o Nacional de Medellín. Se isso acontecer, o outro jogo, que é contra o Atlético Mineiro do Morumbi, forçosamente ficaria esvaziado. Você está entendendo a dificuldade que é? O problema todo foi construído antes. São Paulo já tinha que estar perto passando dos 27 pontos. Então, mas vamos lá, 27 pontos, o que eu faria depois de poupar na Copa do Brasil? Todo mundo, em todo o time inteiro, até o jogo do Atlético Mineiro. Penso que um empate em Medellín não é ruim. Contra o Atlético Mineiro do Morumbi, acho que precisa ganhar. E precisa ganhar do Nacional de Medellín na volta no Morumbi. E aí depois você tem o Cruzeiro. É o Cruzeiro? É o Cruzeiro. Lá em Minas. Cara, que difícil que é o Campeonato Brasileiro, cara. Não, na verdade, então, depois do Nacional de Medellín Morumbi tem Atlético no Morumbi. Joga tudo inteiro. Só que aí depois é o Cruzeiro, cara. Não é maluquice isso? Agora, se você chegar a 30, 33 pontos contra o Atlético Mineiro, olha a ousadia do que eu tô pensando, mais 2 vitórias. Aí, em nome da Libertadores da América, você pode eventualmente rifar o jogo do Cruzeiro, porque é fora e uma derrota é normal. Enfim, não é fácil. Eu não queria estar na pele do Crespo agora. Em condições melhores, era muito fácil. São Paulo tivesse hoje 30 pontos, vamos pôr 28, vamos ser humilde. Pontuação do Bragantino, 28 hoje. E jogasse ainda mais 2 que faltam, mais Copa do Brasil, mais Libertadores e 2 do segundo turno, as 2 primeiras, eu iria com todos em todos os jogos. Na condição que São Paulo está, eu faria misto no primeiro jogo da Copa do Brasil, inteiro contra o Internacional no Beira-Rio, misto contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil, misto contra o Vitória no Morumbi, que eu acho que dá para ganhar, inteiro contra o Nacional do Medellín, inteiro contra o Sport na Ilha do Retiro, inteiro contra o Nacional em casa, inteiro contra o Atlético Mineiro no Morumbi. É o que eu faria. Mas eu não sou o Crespo. Então, se esse cara conseguir tirar algum coelho da cartola agora, ele realmente vai merecer vários parabéns. Opine aí, diga o que você acha. Abraça tudo, larga as copas, pense na Libertadores.
Como largar um torneio onde o São Paulo foi o segundo melhor geral, que não ganha há 19 anos, porque tem que pensar nisso também. Uma equipe da grandeza do São Paulo não pode ficar 20 anos sem ganhar uma Libertadores da América. Não pode. E se houver uma miserável chance agora, eu acho que tem que tentar. Acho que tem que tentar. Tem que ser ousado a esse ponto. Mas enfim, por isso que eu quero que você opine aí e diga: será que eu estou exagerando? Será que eu estou querendo demais? Ou será que eu estou pensando certo? Valeu, gente!